A ciência comprova que a cicatriz guarda memórias e reflete no nosso estado emocional. Se você quer saber mais sobre o tema, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar sobre o assunto. Olá, eu sou a Bruna Petito, criadora da metodologia Inner Balance, terapeuta corporal e fisioterapeuta integrativa, e mais do que isso, sou uma amante por entender como o corpo se relaciona e se modifica a partir do que acontece com a gente no dia a dia. Esse tema sobre emoções e cicatriz é algo que me pega muito, porque afinal de contas eu não só estudo sobre o assunto e aprofundo pesquisa em relação a isso, mas também tenho uma intimidade por questões de sensações mesmo do meu corpo. Então a gente vai trazer ciência e eu vou dividir um pouquinho da minha história que talvez seja bem parecida com a sua também. Bom, se você não conhece nada sobre Inner Balance, te convido a entrar aqui no link, se inscrever no canal para receber as notificações, porque afinal de contas a gente tem vários conteúdos que podem te dar mais entendimento sobre o que é a saúde e, se você é um profissional da saúde do movimento, te ajudar na sua prática profissional. Bom, quando a gente fala de cicatriz e emoções, parece um campo tão distante, né? E por muito tempo foi, até chegarem alguns estudos que falava desse comportamento desse tecido. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Como hoje em dia a cicatriz é vista no campo de estudos e o que isso informa a gente na nossa atuação profissional ou até mesmo do nosso corpo. Foi-se um tempo, né, que quando a gente falava de cicatriz, a gente falava simplesmente de que a gente teve um corte, esse corte voltou, virou uma cicatriz e o nosso corpo voltou a ser como ele era. Com o passar do tempo, a gente começou a entender que existiam algumas mudanças estruturais desse tecido a partir do momento em que ele se juntava, mas a gente não sabia ainda o que ele impactava no nosso corpo. Com a chegada dos estudos de fáscia, a gente começou a entender o porquê que esse tecido se modificava e o que isso impactava no nosso corpo. E a partir do momento em que a gente traz uma profundidade maior sobre esse entendimento desse contínuo do corpo, que é o sistema facial, a gente entende que a partir do momento que a nossa cicatriz existe no nosso corpo, ela guarda uma história e ela vai acessar memórias vinculadas aos nossos processos emocionais. Talvez você já tenha escutado alguém falando sobre eu tenho uma cicatriz que até hoje ela dói. Ou toda vez que coloco a mão na minha cicatriz, sinto uma sensação de raiva ou me dá alguma sensação corporal meio estranha ou não tão positiva. Ou, essa cicatriz ela me lembra um momento muito feliz quando meu filho nasceu. E isso não é só do achismo de, o meu corpo ele lembra de alguma coisa e isso se reverte em uma memória. Pelo contrário, toda vez com que o nosso corpo, enquanto sistema, ele sofre qualquer interferência, sendo positiva, negativa ou simplesmente sendo necessária no caso de uma cicatriz, esse tecido, mais do que voltar a ser o que ele era, porque ele não volta, um tecido rompido, ele é para sempre um outro tecido, mas ele vai se reconstruir com uma série de informações nervosas que contam para o nosso corpo o nosso estado emocional. Coisas bem interessantes em relação a isso, e eu vou até contar um pouquinho da minha história que talvez você se identifique em algum momento, né? Eu tive uma cesárea, que ela foi uma cesárea, primeiro que depois de um trabalho de parto muito grande e num tempo que o meu corpo estava preparado para ter um parto normal.
Essa cesárea veio num momento pandemia, essa cesárea veio num momento onde eu estava completamente sozinha e essa cesárea veio num ambiente onde eu não me sentia muito confortável. O meu corpo, depois desse episódio, que é maravilhoso, a nascida de um filho, né? Mas desse episódio de um corte, não entendeu exatamente como ele iria se voltar a ser o que ele era. Então, desde as características do tecido em si, então o meu tecido da cicatriz, ele ficou completamente diferente, com aderência, com sensação de dor. Eu não conseguia quase tocar nessa cicatriz, que ela me dava um pouco de repulsa. E mesmo com o passar do tempo, e eu trabalho exatamente só com movimento, eu tinha uma sensação de a todo momento essa cicatriz puxava o meu corpo para baixo. Não só vinculado à tensão do corpo, mas a minha sensação. Eu tinha uma sensação quase como se eu quisesse esconder essa cicatriz. Com o passar do tempo, o meu corpo foi entendendo quase como se a cicatriz fosse algo prejudicial para o meu sistema. Então as minhas dores começaram a aumentar, o meu corpo começou a sentir o tempo todo uma sensação de repulsa dessa cicatriz, e só quando quando eu, na verdade, comecei a olhar para essa cicatriz como um trauma exercido no meu corpo, que eu consegui começar a ressignificar esses processos. O que isso da Bruna, né, tem a ver com o entendimento da característica desse tecido. Quando a gente tem um sistema, um tecido, um corpo, a gente tem um sistema único que ele é construído em uma unidade. Então é um tecido que reveste todo o meu corpo, lá de dentro das minhas vísceras até aqui fora da minha pele. E esse tecido, quando rompido, a gente entende, o corpo entende como algo que não é bom, é um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa faz com que o nosso corpo comece a mandar informação para fazer com que a gente volte esse tecido, que é o aumento dos fibroblastos. E quem não se lembra das fibroses, né? E quem talvez já tenha pego pacientes, alunos, ou já sentiu no seu corpo. Essa fibrose, ela tem um tempo de adaptação, ela tem um tempo onde ela fica mais... ela precisa de um ajuste e um acúmulo de água para ela conseguir entrar em contato com ela, e daí essa fibrose ela vai maturando até o momento em que ela fica mais rígida, onde ela fica com sentido orientado ou não. A gente tendo um tecido onde sofreu qualquer interferência de ordem física, a gente naturalmente tem muitas terminações nervosas livres que contam o nosso estado de sensação dessa região acometida. Todos esses receptores mandam informação para o nosso sistema nervoso, falando como ele tá. Então, se eu me sinto, se tá tudo bem, se eu me sinto segura, se é o momento em que eu passei por esse momento, né, onde foi feita essa cicatriz, eu tava me sentindo em perigo ou não, se eu tava num lugar confortável ou não, e tudo isso vai influenciar na resposta e no direcionamento do tecido. É muito legal a gente pensar nisso, porque desde entender como essa cicatriz toma um posicionamento no nosso corpo, até entender quais são as medidas que a gente, como profissional, vai facilitar um processo de melhora desse estado de cicatriz, é muito importante. Antigamente a gente tinha uma cicatriz e a gente tinha protocolos. Você faz uma tração nessa direção, você estimula nessa direção, e hoje a gente sabe, na verdade, que essa cicatriz, para ela conseguir ter uma relação positiva às sensações do nosso corpo, a gente precisa dar estímulos que são mais sutis
e que deem tempo para esse corpo exercer a resposta necessária para esse corpo voltar da sua melhor forma possível, nunca exatamente como ele foi há um tempo atrás. E se vocês já tiveram, pacientes ou até mesmo no corpo de vocês, alguma cicatriz, talvez vocês já tenham sentido isso, né? A gente coloca a mão na cicatriz, para alguns lugares a gente consegue tocar, às vezes uma parte mais profunda ela fica aderida. E daí o que fazer em relação a isso e como entender essas questões emocionais? E eu vou amar saber com que vocês coloquem aqui no comentário sensações, percepções sobre o tema. E eu tive a oportunidade há pouquíssimo tempo atrás, estar num curso de dissecação, onde a gente pôde ver o que uma cicatriz representa no sistema e como ele se adapta em relação a algo que na verdade não é tão natural, né? Mas necessário. E o tecido, além dele construir essas fibroses e essas aderências naturalmente como um mecanismo de defesa, ele aumenta todas as terminações nervosas livres. Então é quase como se a gente tivesse uma região muito perceptiva pelo corpo. E tudo que essa pessoa sentiu em relação a esse estado, a esse momento dessa cicatriz, com certeza vai ter um vínculo diretamente com as suas sensações, percepções e memórias. No meu caso, eu virei a chave emocional dessa minha cicatriz no momento em que eu consegui rever a possibilidade desse tecido, né? Onde eu ressignifiquei, onde eu tirei essa aderência e daí foi quase uma sensação de alívio e toda a sensação que eu tinha de repulsa desse tecido foi embora como um passar de mágica. E não porque, nossa, aconteceu algo muito maravilhoso ou muito diferente do que poderia acontecer com qualquer um de vocês ou dos seus pacientes e alunos, mas porque a partir do momento em que o nosso sistema nervoso não entende essa região como um lugar de defesa, um lugar de atenção, quando a gente consegue ressignificar esses processos naturalmente, tanto a melhora da resposta do tecido quanto a nossa resposta psíquica e emocional também se modificam. É um assunto que daria pra gente ficar aqui numa conversa de horas, mas eu acho que já deu para entender o gostinho de como é um assunto importante e necessário para a nossa atuação profissional e até mesmo para o nosso corpo. Vou adorar saber os insights de vocês. A gente pode fazer uma aula prática se vocês quiserem, e daí coloca aqui nos comentários e vamos continuar falando sobre isso. Se inscreva no canal, ative as notificações e eu te espero no nosso próximo encontro aqui. Tchau, tchau!